Vamos falar então de otimismo. Hoje em dia, as pessoas têm perguntado, doutor Juaristo, está difícil. O negócio está difícil, é depressão, é angústia, é pânico, é choro, é tristeza, é falta de perspectiva, falta de futuro. Olha, é muita coisa. O povo está reclamando e vou dizer até em parte, e com razão, de muitas coisas. Então, quem são os otimistas, as pessoas otimistas? As pessoas otimistas são aquelas que lutam pelo que querem. A primeira coisa, ser um otimista não é ser um iludido. Soraya, beijo para você. Viu? Orei ontem pela sua irmã, abençoei ela também. Viu? Então, Deus vai fazer uma grande obra ali, eu tenho certeza. Então as pessoas que lutam pelo que querem, elas vão, elas desejam, elas querem alcançar o objetivo. E os otimistas são pessoas que de alguma maneira eles desenvolvem uma vitalidade de realizações, de posicionamentos, para que realmente eles possam alcançar o que eles querem. Disse, beijo para você. Então ser um otimista é alguém que muitas vezes não deve nem compartilhar os seus sonhos para todo mundo, porque tem gente que é balde de água fria, tem gente que nunca te ajuda em nada, só sabe te derrubar, só sabe dar palavra para jogar você para baixo. Esse tipo de gente, ó, deixa bem longe de você. E se não dá para deixar bem longe, olha, cria um universo paralelo aí para tentar conviver sem ser contaminado pela erva daninha desse balde de água fria que tenta destruir você. Nós temos desejos em nossa vida e muitas vezes a vida ela se torna sombria. Por que ela se torna sombria? Porque você quer realizar, você quer fazer, mas você depende de pessoas, de situações. Claro, tem muitas coisas na sua vida que dependem exatamente de outras pessoas. Agora, você não pode também viver em função de ficar esperando as outras pessoas tomarem uma posição para você ser feliz. Não, você vai agir de uma outra forma. Você vai estabelecer essa capacidade de lutar pelo que você quer. O otimismo, as pessoas otimistas, elas têm que ser primeiramente realistas. Porque uma coisa é você ser otimista e a outra é você viver sonhos que você talvez nunca alcance. Porque se você quer grandes realizações, se você quer coisas extraordinárias, né? Então você tem que compreender que você tem que se dedicar de uma outra maneira, certo? Às vezes as pessoas não entendem sua dedicação, as horas de trabalho, as horas de leitura. Dulce, beijo para você, Dulce. As pessoas não entendem. Agora todo mundo quer resultado, todo mundo quer vitória, todo mundo quer ótimos salários, mas se você não luta e não trabalha, esquece. Esquece. Eu estou desde as 8 horas da manhã trabalhando, acabei de atender o último paciente agora. Então vamos entender isso. Se você tem grandes sonhos, você tem que se dedicar. Você tem que ler, estudar, se posicionar, anotar. Às vezes a cabeça fica fraca, né? Então o otimista é aquela pessoa realista, que não se propõe a metas que estão além da sua capacidade ou possibilidade, mas começa a desenvolver um crescimento contínuo, e isso é importante. Qualquer coisa pode ser alcançada. Claro, se o objetivo é inalcançável, de repente vai gerar frustração. Agora, se você quer um resultado em comum, você tem que ter uma ação também em comum. E aí você vai ter esse resultado diferenciado. Você vai viver os objetivos, você vai superar os fracassos, você vai aprender com os fracassos. Porque ser otimista não quer dizer que na caminhada você não vai fracassar. Sim, o fracasso é uma possibilidade, ele pode acontecer como pode não acontecer. Então vamos entender isso. Vamos compreender esse processo hoje, porque claro que no final eu vou dar muitas dicas para vocês. Nutrirem esse otimismo, nutrirem
exatamente essa dedicação para a vossa vida. As pessoas otimistas, elas não acreditam no fracasso. Elas sabem que existem erros, equívocos, os desafios muitas vezes não serão superados, as metas, mas nenhuma dessas conotações para um otimista vai ser o ponto final. Porque um otimista, ele tem uma capacidade de olhar positivo, ele enxerga o outro lado da moeda. Às vezes você fica parado lá num tempo lá que você errou. Se tivesse uma outra postura, teria um outro resultado. Mas você não teve, falou demais, se precipitou, gritou, esperneou, sei lá o que você fez. E se tivesse um outro procedimento, o resultado seria totalmente diferenciado e aquele emprego, aquela conquista, seja em qual for a área que você atua ou que você gostaria de ter a vitória, com certeza seria diferente. Mas de alguma maneira, mais de alguma forma, mais de algum jeito, você acabou deixando com que as circunstâncias dominassem a sua vida. Todas as grandes conquistas humanas, elas foram precedidas de dificuldades, de erros, porque uma grande conquista ela é construída sobre uma base de erros corrigidos. Erros corrigidos. E aí nós vamos preencher as lacunas das nossas deficiências, nós vamos superar os erros, nós vamos ser ensinados e vamos compreender que esse otimismo, ele tem que trazer para nós uma honestidade conosco. Essa autoanálise perceptiva. É isso que vai fazer você, muitas vezes, renunciar às justificativas e aos pretextos. Quantas pessoas eu conheço que não entendem o momento que estão vivendo, que não entendem a situação. É momento de crescimento, é momento de avançar, é momento de constituir. Atitude exige, por um lado, coragem, mas você não pode se esconder sem encarar a sua própria vida. Às vezes você está recebendo o melhor e você nem merece o melhor que você está recebendo. Não merece. Porque quando você realmente é humilde recebendo o melhor, aí você vai reconhecer, não, eu vou fazer isso, eu vou agir dessa forma, eu vou me posicionar assim, eu vou consertar, eu vou fazer com que realmente eu não tenha medo de admitir. Admitir. E não admitir. Admitir, não. Admitir. Então você tem que encarar exatamente. Reconhecer. Exige muitas vezes você cutucar a ferida do seu próprio interior, parando de acusar os outros. Você é uma pessoa ingrata? Nossa, você é uma pessoa desprezível, então. Que ingratidão é uma coisa terrível, hein? Pessoas ingratas. Então aceite que muitas vezes você precisa tomar uma atitude para mudar um pouco o seu caráter. Hoje o Dr. Juarez está aí, mexendo com você com o tema otimismo, para você poder compreender exatamente isso. Reconhecer os erros vai transformar você numa pessoa melhor. As coisas e as situações, a sistemática da sua vida vai diminuir um pouco as distorções de pensamento e o envenenamento de coração. Porque os derrotados gostam de contaminar os otimistas, os trabalhadores, os realizadores. Eles vão querer de alguma maneira fazer você parar. Porque a atuação proativa incomoda. Então não fica aí, depressivo, eu não consigo, eu não sei como. Não, você está aprendendo no Minutos de Van em cada transmissão. Aliás, se você não se inscreveu lá no YouTube, por favor, se inscreva lá no YouTube, no Dr. Juarez Torres Oficial. Se inscreva, curta, toque o sininho, estamos rumo aí aos 1000 seguidores. E muita gente tem declarado isso. Bianca,
Beijo para você, beijo para o Alexandre. Muitas pessoas têm declarado isso. Como as suas lives, doutor, estão me ajudando. É um mega tratamento. Mas claro que tem muita coisa que não dá para falar aqui. Você vai ter que ir na clínica em Santos ou aqui em Londrina. Bom, já vou deixar os telefones de contato para você poder de alguma maneira falar, não, eu vou investir na minha saúde emocional, porque eu preciso realmente alcançar isso, eu preciso mudar a trajetória desta vida. Então anote aí os telefones, linha direta comigo, código 13 3345 1508, código 13 3345 1508 e código 43 3323 7132, código 43 3323 7132. Londres Sun Saúde Emocional. E eu vou cuidar de você de todas as maneiras e formas possíveis para você alcançar o seu objetivo. A prioridade é o seu coração, a habilidade de fazer você alcançar objetivos, a compreensão dessa realidade se chama otimismo. E é necessário otimismo muitas vezes, porque as pessoas elas são extremamente falsas, cretinas no caminho da gente. E isso atrapalha demais. Isso tudo tenta atingir a sua essência. E você tem que guardar a sua essência. Só a própria pessoa sabe se está vivendo a forma correta ou não, desejada ou não. Os outros podem concordar ou não concordar, mas só nós podemos nos motivar a nós mesmos. E esse é um grandioso desafio na busca das realizações. Porque justamente o otimismo consiste em você mover e remover os obstáculos, para que você possa avançar, para que você possa seguir em frente em função de um propósito objetivo. É saber exatamente que essa força permanece dentro de nós e é uma luta constante para que possamos agir. Nós temos que primeiro nos aprovar, para depois você não ficar, olha aí, a minha filha Gi, ó, obrigado Gi, a Gi já coloca aí já como você entrar, é só clicar, vá lá, se inscreva. Aliás, Gi, obrigado pelo trabalho brilhante que você está fazendo, transformando tudo em podcast para mim, para o pessoal poder ouvir, né, e mandar para os seus amigos e familiares, ali no Minutos no Divã, no Spotify. É só baixar a plataforma e você poder acompanhar tantos e tantos vídeos que nós temos ali. É muito material, gente. É um mega tratamento de psicanálise para você, da ciência do inconsciente, para transformar a sua vida. Então, quando você entende exatamente que é necessário ter uma convicção que gere uma automotivação em você, uma convicção que gere uma automotivação em você, e aí nós vamos avançar, nós vamos conquistar, e aí realmente tudo vai fazer sentido. Nós vamos alimentar a razão da nossa força para continuarmos, sabendo que o objetivo que estamos seguindo, ele é válido. Porque muitas vezes nós seguimos objetivos não válidos, que sugam a nossa força, que geram dificuldades. Você tem que estar convencido do que você faz, convicto do que você faz, do que você está realizando. Hoje eu estou falando de otimismo. Eu estou cuidando de você, para você se motivar. A maioria das pessoas está desesperada. Eu tenho dado tanta entrevista para a rádio, para a televisão, para tudo, para vários canais. E as perguntas se repetem, as incertezas se repetem, as dores, o vazio, tanta coisa. Olha aí a Gi colocando aí lá no Spotify, como é que você faz para curtir Minutos no Divã. A Dulce, minha amiga linda, ó, colocando, é verdade que eu estou falando. E é exatamente, mas Dulce, não basta apenas minha amiga e seu esposo aí do lado, ficar bem abraçadinha com ele que está frio aqui em Londrina. Viu? Você tem que começar a entender que é essa prática que vai fazer com que você trate da maneira correta situações, pessoas, família, para que realmente você possa se motivar, ser otimista. Porque ser otimista é sentir um amor próprio. Você tem que sentir um amor próprio. Senão você vai ficar à margem
Tudo bem, Isaías? Muito bom, viu? Quando você fica exatamente desse jeito, você olha em volta, é só gente murmurando, reclamando, gerando peso na sua vida, sabe? É o ó vida, ó azar. De repente você é o causador do ó vida, ó azar. Você é o causador disso. Então encara isso. Olha o jeito que está a sua família. Olha o que você fez com as pessoas que verdadeiramente amam a sua vida. Você estragou tudo. Então essa autoanálise ela é necessária, tem que ser constante. Para um otimista é preciso que a pessoa tenha um bom conceito de si mesma. Que entenda que um otimista ele tem facilidade também de valorizar os outros. Mas o duro, eu vou contar um segredo de uma pessoa que eu conheço, viu? Vive valorizando os outros, mas não é valorizado. Mas eu também não me prendo por isso. Porque nós temos que seguir em frente, de uma maneira proativa, conquistar, de uma maneira proativa, avançar. E aí nós vamos entender que todos nós somos participantes de uma história, de uma aventura coletiva, de uma solidariedade, de uma confiança necessária dentro do otimismo. Ninguém pode ser genuinamente otimismo sem trabalhar dentro de si mesmo. Muitas vezes isso aqui é uma motivação externa, ela é importante, mas é necessário você se colocar numa posição para que realmente tudo possa se tornar real pelo que está dentro de você. Um otimista é alguém que olha realmente e trabalha em sentido de avançar. O otimista quer avançar, ele não quer estar estático, ele quer que as coisas aconteçam na vida dele. Então, a partir de agora, eu vou falar exatamente de algumas maneiras de se tornar uma pessoa otimista. Então, o otimista, ele é a pessoa que tem o quê? Uma atitude mental, uma tendência, uma visão favorável sobre a situação da vida. Ele sabe trabalhar, prosperar e esperar o resultado. Se for positivo, ótimo. Se for negativo, ele vai corrigir o resultado da situação, o pensamento, para ter exatamente os benefícios que ele espera. O otimista ele é assim, ele olha as oportunidades, ele busca os resultados. O otimista ele não é uma pessoa que fica com probabilidades apenas positivas, ele consegue enxergar as possibilidades negativas também. E não é porque ele enxerga isso que ele deixou de ser um otimista, mas ele é um otimista realista. Então olha só como é que é o padrão e como é que você vai desenvolver isso. Senão você não vai vencer, não adianta, a coisa não vai acontecer de jeito nenhum. Então você precisa definir muito mesmo o que realmente impossibilita você. O que é que tornou você uma pessoa que parece que não consegue reagir. Em algum momento você era otimista e tiraram o chão de você, acabaram exatamente com a sua visão ou percepção do que você tem que fazer. E aí as consequências do pessimismo, certo? Porque tirar o seu otimismo é exatamente gerar o estresse, gerar os traumas, gerar as depressões, gerar as humilhações e auto-humilhações. E aí tudo isso vai percorrendo a sua mente, o seu interior. E aí você nada e não realiza nada. Nada e não realiza nada. É desta maneira que você quer viver? Você acha que eu estou aqui investindo meu tempo no Minutos no Divã? Eu sou seu psicanalista clínico e a gente não vai chegar a lugar nenhum, não. Nós temos que entender exatamente que esse pessimismo, esses fracassos, essas situações, de alguma maneira, esses excessos, essas armadilhas do inconsciente, fizeram de alguma forma você se contradizer. Você tinha um discurso e você, pela circunstância, mudou sua atitude. E a falta desse equilíbrio emocional causou tantos males na sua mente. Então você tem que refletir e refutar as visões negativas
que de alguma forma atrapalham você. Então vamos começar agora com as minhas dicas para você se tornar uma pessoa otimista. Primeiro, você tem que criar frases. Pega um papel aí, ó, e lista aí umas 20 frases aí que você acha que é bonito. E declare essas frases todos os dias. Porque se você acha a frase bonita, se a sabedoria que está contida ali naquela frase, ela te preenche, então você vai vivenciar ela, você vai se posicionar nela, você vai vivenciar e se alimentar exatamente do que está dizendo ali. Ninguém é suficientemente inteligente para achar que não tem que mudar algumas diretrizes, e as frases motivacionais ajudam demais. A segunda coisa do otimista: se concentre no sucesso, realize o sucesso, ande com pessoas de sucesso, aprenda, seja humilde de reconhecer a sua necessidade, para que realmente o otimismo frutifique em algo real para você. Uma outra coisa muito importante é você obter um modelo de inspiração. Pessoas de sucesso, pessoas de renome, pessoas que têm algo a contar, a falar e a te orientar. Então você vai pegar, em algum momento você vai se inspirar nessas pessoas, mas é necessário saber que você vai desenvolver em algum momento a sua própria personalidade. Você tem que se tornar um amigo íntimo de você mesmo. Você tem que se colocar realmente na posição das pessoas que realizam e se perguntar: o que essa pessoa faria no meu lugar? Que tipo de atitudes ela teria? Já que somos todos seres humanos. A quarta coisa muito importante é você ser um otimista que é concentrado nesses aspectos positivos que eu falei para você desde o início. É essa concentração e reformulação que vai fazer você aprender. Esse conhecimento empírico quer dizer de experiência, essa experiência de vida que você vai ter, ela vai ser exatamente proativa, que vai gerar o quê? Uma análise do que realmente você perdeu, do que realmente é necessário resgatar e daquilo que não é necessário resgatar mais. Não vale a pena. A quinta coisa muito importante em alguém que é otimista: não tente prever o futuro. As coisas não dão certo na vida quando você fica querendo muitas vezes prever o futuro. Você será amanhã o que decidir hoje. Se você tomar as decisões certas hoje, você já está automaticamente promovendo o seu futuro, fazendo acontecer um novo na sua vida, se relacionando exatamente com essa caminhada, criando um novo significado para as coisas, para que realmente você se torne uma pessoa que vai compreender que esse otimismo vai criar um selo de qualidade no seu interior e na sua mente. Exatamente isso, e dessa maneira que as coisas vão se encaixar. A sexta coisa muito importante é se certificar dessa positividade, onde você elimina o negativo, as palavras contrárias. Sabe, aquelas pessoas que quando chegam perto da gente, olham para o teu projeto ou para o meu projeto e falam: não vai dar certo. Pessoas assim não deviam nem estar perto de você ou de mim, certo? E muitas vezes são pessoas que não realizam nada em suas vidas, frustradas, vazias, totalmente estáticas na areia movediça de suas consciências neutralizadas pela dureza do coração e a falta de um intelecto desenvolvido. Falei bonito, né? É aquele que é burro para si mesmo e quer que você siga a mesma burrice. Não, não é assim. A sétima dica muito importante: tenha um diário de gratidão. É um diário, um caderninho de gratidão, tudo que você vai agradecer pelo que você viu, pelo que você observou, pelo que você tem. Ser um otimista é saber agradecer, é ser grato pelo que você tem. Você olha em volta e você agradece o que você tem. E claro que tem coisas que você quer conquistar, você quer avançar. Não é errado você querer mais. O duro é você não enxergar o que você conquistou até o dia de hoje. A oitava dica muito importante é: desafie os pensamentos negativos e prove que a sua autoestima pode realmente transformar as decisões e as evidências claras que talvez na sua criação
né? Seu pai era desqualificado em ensinar a você certas coisas, sua mãe também desqualificada, pois o sentimento de derrota nela é algo tão enraizado que passou para você. Quase que geneticamente você absorveu esse aspecto de não acreditar nas suas próprias realizações. Só que você pode construir uma nova história e um novo legado. A 9ª dica para você se tornar uma pessoa otimista é: concentre-se na solução e não no problema. Presta bem atenção. O problema ele é real, a solução é fruto de um trabalho árduo de possibilidades. Então se concentre na solução. Os pessimistas tendem a se concentrar nos problemas. Eles falam dos problemas, eles vivem os problemas, eles trazem a carga negativa para nós. Para mim não, porque eu já corto pela raiz a situação. Eles são desse jeito. Eles insistem em problemas, eles têm justificativas por tudo e para tudo, mas eles não conseguem entender que um bom planejamento vai tirá-los desse abismo existencial para colocá-los num ritmo novo de vida, num direcionamento de vida. E tudo isso, de alguma maneira ou alguma forma, é extremamente importante. A 10ª dica muito importante é: dê impulso para o otimismo. Dê impulso para o otimismo. O otimismo não é algo que vem naturalmente a todos nós, mas é um desenvolvimento de mentalidade, de perspectiva. É não enganar-se a si mesmo, mas é se ajudar para se manter otimista. Porque às vezes você tem otimismo no início dos processos na sua vida, mas você não consegue se manter o quê? Otimista. Essa manutenção de otimismo, ela é importantíssima. A 11ª dica que eu dou para você é: não se prenda ao passado. O passado dói, machuca, você lembra dele. Não dá para esquecer o passado. As más decisões que destruíram sua vida anos depois, não dá para esquecer. Então, você não pode se prender ao passado, mas você precisa dizer: eu não deveria ter feito tal coisa, eu deveria ter agido diferente. Mas algumas situações, infelizmente, não vão dar mais para alterar, mas algumas outras com certeza. E aí essas sim você vai alterar, você vai mudar o seu padrão, você vai agir de uma outra maneira, você vai pensar diferente, você vai avançar de uma outra forma. A 12ª dica, importantíssima, é você aceitar que a vida é totalmente imprevisível. Eu já falei essa frase para vocês, mas alguns são jovens, né? Alguns são novos no nosso canal, alguns estão nos acompanhando agora. Mas o dia de amanhã, ele é uma página em branco. O que você vai escrever hoje para fazer amanhã? O dia de hoje foi escrito já. Então o que você vai mudar? Que realidade você vai viver? Que certeza você vai ter? O que é que você vai fazer para realmente não se prender ao passado e reescrever a sua vida? Olha quantas coisas, minutos no divã, com o Dr. Juarez Torres eu estou ensinando para você hoje, hein? É muita moleza para vocês, né? Ter um psicanalista, ter esse treinamento assim, sabe, de potencialização de resultados para a sua vida. A 13ª dica é: use suas habilidades para crescer. Você tem habilidades para crescer, então as use. Use as suas competências, se motive, cresça. Conquiste várias vitórias aos poucos. Tem gente que não consegue ser otimista porque quer ter todas as vitórias de uma vez. E não é assim. Não é desse jeito. Então vamos nos concentrar. Vamos nos posicionar. A 14ª dica é uma dica resultado. Se você colocar em prática tudo que eu estou te ensinando hoje aqui, você vai diminuir as frustrações. Existem coisas que nós não podemos mudar. E no meio da caminhada de sucesso, frustrações vão existir. Mas elas não podem ser coisas que vão deixar você de uma maneira tão destruída que não vai enxergar exatamente esses horizontes todos
que eu estou apresentando para a sua vida. Quando a gente entende isso, o 15º item e a dica do Dr. Juarez Torres para você é exatamente: cuide do seu corpo e da sua mente. A harmonia de alma e corpo vai trazer o que? Uma saúde mental. Vai eliminar o estresse, a ansiedade, os pânicos, os transtornos, as depressões, as crises. É tanta crise. Então olha quantas coisas você está aprendendo hoje aqui. Quantas coisas que só dependem de você colocar em prática para que você obtenha outros resultados para a sua vida. Então eu quero que você compreenda isso. Eu prefiro estar no time dos otimistas do que nos negativistas, dos inoperantes, os derrotados, os infiéis, os ingratos. Não, esses aí eu não quero. Eu quero estar no time dos otimistas, que constroem, que realizam, que avançam, que não se perdem num processo chamado vida. Então vamos entender isso. Essas são as minhas dicas para você hoje. Hoje, ministro Ivan falou sobre otimismo. Então eu quero fazer uma oração para você. Eu quero abençoar a sua vida, abençoar o teu sábado. Aproveita para você ver um filme, comer uma pipoquinha, enfim, se divertir de alguma maneira, de alguma forma, certo? Pensar, meditar, colocar em prática o que o seu psicanalista te ensinou hoje. Então nós temos muitas coisas hoje que eu ensinei para você e eu quero que se torne uma realidade na sua vida. Então vamos fazer exatamente com que tudo isso aqui transforme você nessa pessoa. Não existe sonho impossível. Não existe nada. Então coloque em prática, aprenda, realize, avance. Senão você vai ouvir história de sucesso de todo mundo. Eu sou o seu psicanalista clínico. Eu acredito em você. Acredito na sua mudança de atitude. Coloque em prática esses princípios e você vai alcançar exatamente o que você quer na sua vida sentimental, familiar, espiritual, financeira, em todas as áreas. Faça assim, Silvia, e vai dar certo, hein? Vai dar certo, Jobismar. Vai dar certo, Célia Fernandes. Vai dar certo, Lenita Ramos. Vai dar certo, Gisele. Vai dar certo. Vamos orar então? Quero abençoar você nesta hora, porque eu sou psicanalista clínico, mas eu também sou homem de Deus. Quero te abençoar. Senhor Jesus, Deus de poder, Deus de graça, abençoa poderosamente cada vida que hoje aprendeu sobre o que é ser otimista, continuar otimista, permanecer otimista, agir como otimista, estruturar o otimismo, Senhor. Abençoa poderosamente, tira todo aspecto negativo, toda mentira, todo engano, todo engodo, toda prisão, toda situação que só gera adversidade, medos, transtornos, pânicos, toques e todos os tipos de transtornos possíveis. Abençoa poderosamente, blinda a nossa mente e o nosso coração de todo pessimismo e coloca todo otimismo, toda determinação, porque vamos realizar, queremos realizar e precisamos da tua ajuda. É exatamente o que eu peço e o que eu profetizo sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe poderosamente. Você estava até agora com o Dr. Juarez Torres, o seu psicanalista clínico, no Minutos no Divã. Você quer tratar sua saúde emocional? Sim. Você deve tratar sua saúde emocional. Mais uma vez eu dou os meus telefones, linha direta. Você pode ligar agora e começar o seu tratamento. Começar a investir no seu tratamento. Código 13 3345 1508, código 13 3345 1508 e código 43 3323 7132, código 43 3323 7132. Minutos no Divã é um programa patrocinado pela Long Sun Saúde Emocional.
alma e corpo no mesmo sentir. Até amanhã, 7h30 da noite, um culto online maravilhoso. Vou preparar uma palavra de Deus revelada do trono do Senhor para abençoar a sua vida, tá bom? Compartilhe exaustivamente esta live, é o que eu te peço. Beijo, tchau, tchau e até amanhã, 7h30 da noite.